Olha, Cruzeiro é muito diferente do que o Fortaleza, como já disse o Eugênio Leal. Ó, o negócio é o seguinte. Estão sentindo? Um cheirinho? Esse cheiro de quiosque? Fritura no ar, irmão. Sabe, o quiosque não tem aquele cheiro de fritura. 8 horas da manhã tá aquele cheiro de batata fritando com aquele óleo lá que tá 6 meses curtindo, aquele óleo preto. Parece óleo diesel o negócio, aquela batata frita pingando lá. Cada mordida é um ano a menos de vida, né? Aquela batata. Mas enfim, o negócio é o seguinte, irmão. Essa batata tá assando, Rogério Ceni. Ou tá fritando. É, fritando, né? Porque o negócio é o seguinte, parceiro. Na boa, Rogério, não chega num time do tamanho do Cruzeiro que tá cheio de cobrão ali, um monte de jogadores consagrados, achando que você tá no Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. Mas, por exemplo, chega lá num elenco que tem Fred, Thiago Neves, Dedé, Fábio, Robinho, Pedro Rocha. Vocês viram o Pedro Rocha quando saiu do jogo ontem? Saiu ontem. Tava pé da vida, parceiro. Então o negócio é o seguinte. Rafa. Calheiros, um técnico promissor como é o Rogério Ceni, que tá chegando agora, mas ele ganhou o que ele ganhou no Fortaleza, ele já marcou história no Fortaleza. Mas quando ele chega no Cruzeiro, aí eu concordo com o Eugênio. Tá cheio de jogadores ali consagrados que acham que tem o rei na barriga também. O cara olha pro Rogério Ceni, ele não olha como um treinador referência, ele não tá olhando o Mourinho ali. Ele tá olhando o Rogério Ceni que tá chegando agora no futebol. O cara chega lá, pega e fala, bacana, temos que ser consultados. Quando o Rogério Ceni chega numa preleção falando, ó, meu lateral hoje é o Jadson. O cara já olha torto, o cara fala, gente, tem o Edilson aí, o Edilson também é peixe dos caras. Edilson é parceiro dos caras. Muito peixe. Entendeu? É brother do Thiago Neves, do Fred. É uma das referências do time. E era ele que estava talvez aí preparado psicologicamente, pensando que poderia estar jogando. Inclusive toda a mídia estava dando o Edilson como lateral direito. Aí o Dedé volta pro segundo tempo lá, pô, desconforto, sai mancando. Pô, tava entrando lá o Léo, ele me coloca o Ariel Cabral. Gente, inventou. Então, ó, por exemplo, o Thiago Neves, quando ele sai do gramado, ele transfere toda a culpa e responsabilidade pro Rogério Ceni. Ele pega as fichas assim e faz, ó, tudo na conta do técnico. Aí o técnico na coletiva, para tentar se blindar de uma situação aí que poderia haver críticas com relação ao trabalho dele, ele pega, ó, as críticas ele devolve para os jogadores, porque ele fala, os gols que nós tomamos foram de erros de passes, erros individuais. Ele começa a transferir responsabilidade também. Então começa a criar um clima ruim para ele próprio. O Rogério Ceni, eu acho que ele precisa saber lidar melhor com essas situações, cara. Ele não pode chegar num clube achando que ele vai ser adorado e idolatrado por todo mundo. Por mais história que ele possa ter no futebol, foi um jogador extremamente vitorioso, mas ele como treinador está começando agora. E ele como jogador, ele sabe muito bem que egos prevalecem nos bastidores. O treinador hoje ele não precisa saber muito de tática apenas. Ele precisa ser um psicólogo dentro de campo. Ele precisa saber lidar com egos, aparar arestas, fazer média. E o Rogério parece que não está sabendo lidar muito bem com essas situações. Vamos ver o decorrer e as cenas aí dos próximos capítulos, né? Eugênio Leal? Eu acho que é isso. Tá certíssimo, mano. É uma situação que passa pelo extracampo, mas também, e aí dando razão ao que colocou o Thiago Neves. Se você anuncia 3 horas antes do jogo que vai jogar com uma formação diferente do normal, acontece problema num jogo de semifinal de Copa do Brasil contra uma equipe que está ali montada, desenhada, trabalhada, desenvolvida a partir de uma formação. Você chega assim, agora muda tudo na véspera. Isso aí tem que ser feito. O Rogério Ceni já chegou, tem 2 semanas e meia, sei lá, ao Cruzeiro. Tinha que estar desde então trabalhando a maneira de jogar para o jogo de ontem. Não é 3 horas antes da partida mudar tudo. O Cruzeiro tentou fazer uma estratégia de jogo a qual ele não está acostumado. E errou muito na saída de bola. A saída de bola do Cruzeiro foi pífia. Por isso o Inter deitou e rolou na partida. Que golaço, Denis. Só golaço nesse jogo, hein? Golaço. A gente vai trazer agora telas, né? Na tela aí, números do jogo, né? 43% de posse de bola do Internacional. O Cruzeiro teve mais posse de bola, né? As finalizações ali do Internacional foram mais efetivas, né? 6 chutes no gol, são contra somente 3. Mas vamos colocar a tela sobre finais. Finais de Copa do Brasil. Depois de 10 anos, o Internacional está de volta ao final da Copa do Brasil, né? Pode querer alguma coisa, Carlito? Não, é que esses números... Vamos para a tela, depois a gente vai para os números do jogo de novo. Vamos colocar a tela aqui, então, olha. Atlético Paranaense e Inter em decisões de Copa do Brasil. Em 92, o Inter chegou contra o Fluminense e foi campeão. Em 2009, perdeu para o Corinthians. Essa final, Ronaldo acabou com essa final. E em 2013, o Atlético Paranaense perdeu o título para o Flamengo. Você sabe que em 92, a gente tem na Copa do Brasil, na história da Copa do Brasil, um detalhe muito interessante, né? Porque até meados ali dos anos 90,
ela era uma competição no calendário. Ela não tinha tanto peso assim, embora ela, desde a primeira edição, ela sempre deu vaga para a Libertadores. Mas eu digo assim, ela, por muito tempo, ela foi menosprezada pelas principais forças do futebol brasileiro. Tanto que nesse jogo de 92, o primeiro jogo da decisão, ele foi nas Laranjeiras. Fluminense Internacional. O Flamengo, quando foi campeão contra o Goiás em 90, o primeiro jogo foi em Juiz de Fora, não jogou no Maracanã. E aí, sabe qual é o boom, qual é o start? O Grêmio. Quando o Grêmio vence a Libertadores em 94 e no ano seguinte o Grêmio vence a Copa do Brasil em 94, no ano seguinte vence a Libertadores, o pessoal vai buscar, porque o Grêmio era, assim, estava sumido no Campeonato Brasileiro. Vinha até de rebaixamento, então ali foi um up muito importante na Copa do Brasil. Aí as principais forças voltaram as atenções para essa competição também. Não menosprezando quem foi campeão até 94, não é isso, mas que ela ganhou um grau competitivo muito maior a partir de 95, isso é fato. É só buscar na história dela. Laranjeiras, primeiro jogo em 92. E os públicos até 94, eles não eram assim, não chamavam atenção. Mas eu estava falando aqui, Jackson, Eugênio e Mano, números do jogo, vamos colocar de novo essa tela? Olha só, quando eu falei em apatia mais cedo, Jackson. Olha o número de faltas do Cruzeiro, mano, para quem tá buscando, para quem tá 1-0 atrás no placar, buscando aí a última chance de ganhar um título na temporada. Sim. O Cruzeiro, Calheiros, ele estava realmente muito apático, cara, e foi amassado pelo Inter, do princípio ao final do jogo. Não houve um momento sequer, por mais que o Cruzeiro tenha tido uma boa chance ali com 1 minuto e 20 segundos ali de partida, houve um lance dentro da área do Inter, mas em momento algum do jogo o Inter se sentiu ameaçado, talvez aí com a sua classificação em risco. O Inter foi muito mais time, ele sobrou diante do Cruzeiro, ele amassou o Cruzeiro, foi um Cruzeiro irreconhecível. É que se a gente pegar aí mesmo no pé da letra, era pouco provável que acontecesse uma virada, porque o Inter ele já tinha conseguido uma vitória em Minas, e o próprio Inter, dentro dos elencos, se a gente fizer uma análise aqui hoje do que tem apresentado Inter e Cruzeiro, o Inter é muito mais time do que o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é um time que está se remontando, é um time que estava passando por um momento político e financeiro muito complicado. O Cruzeiro recentemente esteve aí na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, mesmo tendo chegado até onde chegou na Copa do Brasil, é um time hoje muito inferior ao Inter. Então, sinceramente, eu esperava uma final, inclusive quebrei a cara com relação ao Atlético Paranaense. Eu sei que tem muitos torcedores aí que estão me xingando, porque eu falei que seria Grenal. Eu apostei no Grêmio. Pois é, eu achei que era uma final ali que já estava decidida entre Grêmio e Inter. Mas o Atlético passou com méritos também. E esse jogo do Inter aí... Eu achava, Jackson, que